be deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the water wherever you would call me. Take me. Se tiver com a sua Bíblia, livro de 1 Timóteo, capítulo 5. Enquanto você encontra na sua Bíblia, semana passada nós falamos da primeira parte desse texto. Entendemos que nós estamos em perigo. Definitivamente a família está em perigo, porque de várias formas, como falamos semana passada, ela encontra-se como alvo de Satanás. A despeito de ser alvo de Satanás, também ela é importante para Deus, e Deus a criou. E a gente aprendeu semana passada que nós precisamos cuidar da família. Temos que cuidar, não tem jeito. Se você não cuida da sua família, alguém vai cuidar da sua família para você. Uma frase que eu soltei semana passada, eu falo isso para os meninos muitas vezes. Talvez ela deveria ser de forma geral, né? Quem não dá assistência, abre a concorrência e perde a preferência. Quem não dá assistência na família, abre a concorrência para outros ensinarem e educar a sua família. E quando você tiver que dizer algo, falar algo, você perde a preferência, eles não vão te ouvir. Simples assim. Se você quiser pensar em namoro, em casamento, se você não dá assistência, a pessoa fica com fome, ela sai, você abre a concorrência, as pessoas percebem que quem está com fome, o zoinho brilha, e você perde a preferência. Então preste atenção nessa frase. E hoje nós vamos iniciar a segunda parte desse texto, vamos finalizar esse versículo, 1 Timóteo capítulo 5, a nossa série de mensagens, Família, um quebra-cabeça da vida real. E hoje, sobre o cuidado da família. Coloca pra gente, Caio, cuidado, segunda parte, aquela arte. Semana passada, cuide da sua família. E hoje, por que preciso cuidar? Para não negar a fé. O que é negar a fé? O que acontece, segundo o próprio autor aqui, o apóstolo Paulo, sobre isso? Antes da gente propriamente ir para o texto, como eu disse esses dias, tenho lido bastante outras leituras, e essa semana, conversando com um pastor amigo, reverendo Áureo, ele escreveu um artigo, eu estava lendo o artigo, e um dos momentos daquele artigo, eu quero compartilhar com você. No artigo do reverendo Áureo, ele estava falando sobre relacionamento, e ele conta uma história de um casal que decidiu se divorciar. E o motivo do divórcio era que eles, tanto um quanto o outro, estavam usando a internet para ser infiel. Coisa comum hoje em dia, infelizmente. Mas há algo diferente, pitoresco, curioso de certa forma nessa história, porque tudo começou com aplicativos, bate-papos, aqueles aplicativos de relacionamento, onde você coloca perfil, aquela coisa tal. Não conheço muito esse trem. Na minha época, no máximo que tinha era Orkut. Ou MSN, né? Assim, né? Aquela barulhinha, opa, chegou mensagem. Você fala, que delícia. Chegava lá, não era nada. É que nem mensagem que chega para o celular hoje. Chegou mensagem, você vê lá a cobrança. SMS lá de cobrança. Né? Toda vez. Dona Antônia, alguém que eu não conheço, que tinha o meu número, que todo mundo cobra. Não sei, Dona Antônia, pague, por favor, Dona Antônia. Como tem mensagem de Dona Antônia no meu celular, gente. Negocia a dívida, Dona Antônia. E esse casal começaram a conversar, e ela, engraçado que ela usava o codinome de Sweetie, querida, e ele usava, segundo a anedota aqui, Prince of the Joy. É isso? Prince of Joy, coisa assim. É isso aí, né, minha professora? É isso, né? Ou Príncipe da Alegria. Uau! E eles se encantaram.
pelas redes sociais, pelo processo. Só que o que aconteceu é que eles começaram a conversar, cada um no seu bate-papo, etc e tal, etc e tal, e marcaram de se encontrar nessas redes sociais. Quando chegaram no encontro, ele estava conversando há muito tempo com a esposa. Quando chegaram no encontro, ela estava conversando sem saber com o seu esposo. A casa caiu. Talvez a história final seria melhor se tivéssemos ainda, descido o final da história seria, e eles se autodescobriram de novo. Não foi. A história termina dizendo assim, a mulher: de repente eu me apaixonei e parecia que nós estávamos presos, tanto eu quanto ele, num casamento infeliz. Mesmo depois de tudo isso. A frase dele era a seguinte: eu não acredito que a sweetie, a querida, era aquela mesma mulher com quem eu me casei, que sempre me escreveu coisas maravilhosas, mas nunca na vida real me disse uma palavra de carinho. Talvez essa anedota, essa lição para nós, para a gente iniciar a nossa mensagem sobre família, tem a ver com a primeira ideia que eu queria que você sempre guardasse. É muito mais fácil a gente ser legal com quem não é de casa do que quem é de casa, E eu brinco, costumo usar isso para você entender. Um dos dois é mentiroso. Concorda? Ou na internet, ou na rede digital, ou nos relacionamentos, ou em casa. Um dos dois não é a verdade. Segundo ele, é tão antagônico o comportamento da sua querida ou da esposa, que ele falou: gente, como assim? Talvez venha a primeira indagação para a gente pensar um pouquinho sobre isso, porque o texto de 1 Timóteo aqui vai falar bastante coisa importante para a gente aprender, mas talvez a gente viva assim hoje. Se eu vou na sua casa e quebro um copo, você me trata: ô pastor, fique em paz. Se é seu filho, seu esposo, nós vamos conversar depois. Se talvez alguma coisa na sua casa, por exemplo, as roupas, as coisas belas que você compra, comida gostosa que você compra, seja para os outros e não para quem é da sua casa. Talvez os elogios, a paciência, a atenção, o tempo, é para quem te paga e não para quem é da sua casa. Infelizmente, se a gente pudesse fazer uma autoavaliação, e deveríamos fazer isso como casal, como família, como povo de Deus, a gente olhando para esse texto de 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, quando o texto vai dizer exatamente assim. Confira na sua Bíblia. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, inclusive com os da sua casa ou da família, nega a fé e torna-se pior do que o descrente ou infiel, depende da sua tradução. Coloca uma tradução para a gente, Caio, por favor. 1 Timóteo 5,8. Olha o que diz o texto. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, esse que faz isso, que descuida disso, nega a fé. E ele vai para uma escala horrível. Ele desce a escala não dos infiéis, mas do pior, para baixo dos infiéis, como nós falamos semana passada. E eu creio que esse texto, essa expressão, esse versículo, nós precisamos diariamente lembrar dele. Se há um versículo que você precisa colocar em algum lugar na sua casa, era esse. Se há um versículo que nós precisamos lembrar semanalmente, mensalmente, anualmente, um deles é esse. Porque é muito fácil da gente esquecer de cuidar pela correria do dia a dia, ou esquecer do que é cuidar e a gente ser levado, dimensionado por outras ideias e impressões, e a gente perde o foco de cuidar da família.
Semana passada nós falamos com muita tranquilidade sobre isso, já está na internet para você ouvir essa mensagem da primeira parte, mas nós conversamos e falamos sobre isso, que a gente precisa cuidar, ter esse zelo com a família, porque Deus me deu, Deus te deu, Deus nos deu essa responsabilidade. Assim como foi dado a Jesus as suas ovelhas, ele diz: eu cuidei delas todas e nenhuma se perdeu. Deus gostaria que você pudesse, no final da sua caminhada, olhar para o céu e falar: Senhor, o Senhor me deu a minha família e aí, fiz o que pude e o Senhor sabe que estou tranquilo. Responsabilidade. Contudo, quando a gente continua o texto, além de cuidar da família, ele faz um paralelo, ou talvez uma condicional, melhor, de que se nós não cuidamos da família, há um problema que a gente cria a despeito da nossa fé, há um problema que a gente cria a despeito da nossa família, e há um problema que a gente cria para a sociedade. Porque não somente a igreja, mas a própria filosofia e outros tais vão dizer que a família é a estrutura que a gente precisa para ter uma sociedade bem-sucedida. Infelizmente, talvez estamos esquecendo disso nas escolas e em outros lugares. Estamos abrindo mão de família, de qualquer que seja, e a gente está aceitando qualquer coisa e coloca carimbo família. Esses dias uma pessoa me disse assim: pastor, perdão, querida, tem algumas aí que estão meio mole. Ixi. Ali, temos uma ali que precisamos arrumar, irmãos. Coloca ali. Pronto. João, beleza? A pessoa me perguntou assim: pastor, na academia, até que ponto eu posso chamar alguém de bombado? O que é um bombado? Falei: nossa, agora eu vou ter que de conceito bombado. Aí eu disse para ela assim: na academia nós temos um conceito para carimbar de bombado. Por exemplo, aparecem uns menininhos, magrinho, todo quadradinho, barriga quadradinho, mas que lá não é treino, que lá é lombriga. Na academia a gente fala assim. Por que, pastor, lombriga? Porque menos de 40 de braço, com um abdômen definido, é lombriga. Não é bombado. Então a gente brincava na academia que o cara chegava: aquela é bombado. Você fala assim: não, é fake. Carimbo, fake, não é bombado. Mas quando você olhava alguém que de repente olhava o buraco, tem 40 centímetros de braços, né? Então tá ali chegando. A mãe não tem uma barriga, não é definido, mas ele não é lombriguento. E eu lembro quando eu era criança, gente, como eu tinha a barriguinha definida. E nem ir para academia. Era um lombriguento, que vocês não tinham ideia. Magrelo, palito. Tem até hoje uma foto em 96 que eu fui para o seminário. Gente do céu, eu olhava aquilo lá e falei: Jesus. De frente eu estava quase sumindo. Na hora que eu virava, eu desaparecia. Isso não é bombado. Lombriguento. E aí, quando eu olho para o texto e a gente fala sobre a postura de fé, ele diz que a ação do descuidado com a família nos leva a um carimbo muito exato, dizendo: você é renegado. Talvez, como eu disse para vocês, leva um carimbo dizendo assim: você é uma fraude. A tua fé, ou aquilo que você acredita, ou aquilo que você diz que acredita, na real, é fake. E isso é muito forte, não somente é muito forte, como é impactante a despeito do que a gente entende, porque a palavra que negar no original, arneonai, que é abnegar, renegar, é a mesma que é usada no texto em hebraico, em grego, perdão, lá em Mateus capítulo 26, versículo 70, quando Pedro nega Jesus. Quando perguntam para Jesus, para Pedro melhor: você o conhece, você é amigo dele? Ele diz assim: nem sei quem é esse cara. É esse o contexto de negar a fé. Em outro momento, Jesus também fala em Mateus capítulo 10, versículo 33, quando ele usa a expressão: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai.
Talvez seja por isso que Jesus vai lá tratar com Pedro, porque ele foi negado diante dos homens, o Cristo. Vamos tratar isso aí porque o Pai está com um problema contigo. Vamos alinhar, vamos melhorar, vamos tratar, vamos reconciliar, para a gente voltar a ter aquilo que precisávamos ter. E essa expressão renegar, todo esse episódio, ele acontece de forma não com que eu e você, segundo o texto, negue com palavras. Aqui que está o detalhe. Não tem a ver com eu dizer, eu não cuido da minha família. Não, eu não gosto de Jesus, eu não quero a fé com Cristo, eu não quero tal de igreja, eu nego tudo isso. Não é uma explicitação tão grande assim, não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que um tipo de comportamento que você tem, leva a considerar uma outra atitude. Por exemplo, o comportamento de eu não cuidar ou descuidar da minha família, não estar nem aí, como a gente falou semana passada com a família, me leva a alguém olhar para mim e falar, você é fake, tua fé não vale nada, no que você acredita não faz sentido. E por que será que Paulo fala isso para nós? Quero deixar alguns desafios aqui para a gente entender, que nós negamos a nossa fé, não como Pedro, com autenticidade, ou com uma palavra, ou de forma literal, mas nós negamos a fé quando deixamos de cuidar da nossa família por alguns motivos. O primeiro deles, quando a gente desconhece que há uma relação muito estreita, muito clara, entre a fé e família. Há uma relação muito clara de Gênesis a Apocalipse sobre fé e família. E o grande problema sobre isso é que no tempo presente a gente tem mania de dicotomizar tudo, né? Dividir. Por exemplo, futebol não é Mário, igreja é a parte. Não, futebol, ou trabalho é trabalho, igreja é diferente, amizade aqui. Então a gente começa a ter essas partes assim, vai dividindo e vai achando que a vida não é uma integralidade na vivência com Deus. E aí quando nós administramos isso na era espiritual, nós entendemos que aqui estar na igreja é espiritual, o sair da igreja não é mais. Como que se Deus não saísse daqui com a gente? Como que se o Deus da qual nós acreditamos e adoramos ficou aqui com a gente, na caixinha, em algum lugar aqui, não sei, na flor, na cruz, está preso no aquário. Que Ele não vai com a gente quando a gente está. E isso é tão forte, tão pesado, porque essa dicotomia que a gente se desenvolve, a gente faz isso em casa. A família é o primeiro lugar onde essa dicotomia acontece e claramente ela é visível na esfera de que nós não levamos aquilo que cremos para casa. A primeira pessoa que deveria sentir a transformação de Deus na sua vida, na pessoa do Espírito Santo, te for moldando e forjando, para se tornar mais parecido com Jesus, é o teu cônjuge. São os teus filhos. É a tua família que deveria ver isso. E de forma clara testemunhar, gente, como esse camarada está mudando. Como essa mulher está mudando. Como meus filhos estão mudando. Esse final de semana, ou essa semana passada toda, tivemos acampamento, inclusive está aqui a minha querida ovelhinha Júlia, a Bia, as duas minhas princesas de Sorocaba, ovelhinhas eternas, né? Está também a nossa matriarca do acampamento, com o seu moço, agora Gabi, gostou, né Gabi? Né, que vieram do acampamento, e alguns aqui foram para o acampamento. E eu conversando com a Tânia, o Renan foi para o acampamento, voltou encantado. O João, cadê o João? Está lá também, foi para o acampamento, primeira vez, foi bom? Muito bom. E só que esse muito bom foi porque o acampamento é legal ou porque Jesus mudou a vida deles? A qualificação do que foi o acampamento, a gente vai ver essa semana. Vai ver no dia a dia. Cheguei, cumprimentei o Renan, a hora que ele entrou, conversei com ele, falou, pastor, maravilhoso, foi não sei o que, vamos conversar. Essa semana eu vou trocar uma ideia com ele, vamos tomar um açaí junto. E ele, foi legal, nossa, ele está todo assim. Mas se o acampamento foi maravilhoso, ele deve mexer nas nossas estruturas. E se ele foi tão importante e impactante, ele deve mexer em quem eu sou em casa. E isso então, preciso ligar para os pais, talvez uma dica aí. Como é que está o Renan em casa? Como é que está o João?
A dona Marisa não está aqui, né? Hoje não está? Não, Angélica, não está. Aqui ela está disfarçada em alguém, né? Ficar ligeiro, né? Perguntar para a dona Marisa, o seu Valdir, e aí o João? Ah, o João voltou ao normal. Fraude. Como eu preguei uma vez no acampamento, não sei se você estava lá, Gabriel, que nós falamos sobre vulcanização e espiritualidade. Que a gente vai para o acampamento, volta assim, uau, como eu gosto de usar a expressão, aleluiado, né? Uau, aleluiado. Só que a gente, como Hulk, vai murchando. Aí volta a ser o doutor Beni, como é que é o nome dele? O doutor lá, né? O doutor. E aí preciso de novo para algum evento, ou alguma briga no caso dele, ou um acampamento, para a gente voltar a lavar louça em casa. Por quê? Porque parece que a gente vive nessa dependência, não que o acampamento é ruim, pelo contrário, é maravilhoso. Mandem seus filhos para acampamento, para a temporada, para o nosso acampamento, para acampar dentro, para tudo que você puder fazer eles ficarem entre a galera deles e serem ensinados, mandem. Mas parece que dentro da nossa casa a nossa fé não funciona. E como eu disse semana passada, há palavras muito claras para quem é de família. Há promessas muito claras para quem honra a família. E há maldições muito claras para quem despreza ou amaldiçoa a família. E é tão forte essa ligação, quero mostrar alguns textos para você. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Caio, por favor, me ajuda. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Olha o que acontece com a gente por causa da família. Homens, maridos, sacerdotes da casa, que têm como qual o compromisso da oração. Vocês igualmente vivam a vida comum no lar. Quando ele fala a vida comum no lar, ele está dizendo que nós temos compromissos iguais em casa. Por isso que é comum, tá? Então o homem lava a louça. Amém, irmãs? Amém. Obrigado, irmãs. Amém. Isso. Vida comum no lar. Com discernimento, dando honra à esposa por ser parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agora presta atenção no restante desse versículo. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Ou seja, o que você faz na sua casa pode fazer com que Deus faça assim para você. Estou ouvindo nada? Parou? Ah, mas eu estou orando um monte, estou orando, a tua fé está ali, exercitada, mas a tua família está uma desgraça. Deus está dizendo para nós, as duas coisas estão interligadas. Não adianta você orar, mas tratar mal o seu cônjuge. Não adianta você se dobrar a oração, mas na relação da família está faltando algo. As orações, segundo o próprio texto, uma outra tradução, não são interrompidas só, são abortadas, ou seja, parou, talvez o céu olha para nós e fala, isso aí não dá para aceitar não. Numa teologia de oração, é fogo estranho, desce, apaga, não vai subir não. E não somente essa estrutura, mas a conduta que nós temos diante da nossa família interfere na nossa oração. É isso que o texto está dizendo. Outro texto para você entender, 1 Timóteo capítulo 3, Caio, por favor, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4, olha o que diz. Aqui talvez um pouco mais para nós, liderança. Versículo 3 primeiro, Caio. Deixa eu ver, só para a gente ler um pouco mais o contexto. 2, Caio. Quero começar sem ver. É necessário, pois, que o presbítero, o bispo, o pastor, o nome de liderança ali, encare liderança o bispo ali, tá? Seja repreensível. Esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, pode passar. Os nossos líderes da igreja já falam desse texto, me ouvem falar desse texto muitas vezes. Não dado ao vinho, não violento, porém cordial, inimigo dos conflitos, não avarento, desce um pouquinho mais. E que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sobre disciplina com todo respeito. E olha o que diz o versículo 5 para fechar. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como vai cuidar da igreja? Interligado. Fé e família. Como é que vai cuidar da igreja? Por isso que
alguns autores dizem isso com muita propriedade nas suas frases, que igrejas boas se fazem de famílias boas. Cidades boas se fazem de igrejas boas, que por sua vez estão cheias de famílias boas. Não estou falando de família perfeita, estou falando de família, que entende o que é ser família. Outro texto para você guardar, Malaquias, Caio, me ajuda, capítulo 4, versículo 2 em diante. Malaquias 4, 2 em diante. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Está falando profecia sobre o próprio Cristo. Vocês sairão, saltarão como bezerros soltos da estrebaria. E olha o restante do versículo 3, Caio, por favor. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, versículo 4, olha isso. Lembre-se da lei de Moisés, meu servo, da qual prescrevi em Horebe para com todo Israel, a saber os estatutos e juízos. Pode passar. Eis que lhe enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E olha o 6. E essa ação de Deus na vinda do Messias, que ele está falando disso, o que vai acontecer? Qual é o primeiro lugar onde o Messias vai agir? Ele converterá o coração dos pais aos filhos, família. E o coração dos filhos aos pais, família. Para que eu não venha e castigue a terra com maldição, por causa da família. Ou seja, o propósito do nascimento da profecia de Malaquias a despeito de Jesus, era iniciar um avivamento, iniciar uma transformação na história da humanidade, mas ele iniciaria a partir de uma família, ou dentro de uma família, ou movimentando e avivando a família. Por isso que a fé é tão importante, mas ela sem família, ela parece que ela perde a conexão, ela perde ideias. E quando você vai para o profeta Joel, o último texto desse segmento, Caio, capítulo 2, você percebe que o Espírito Santo, quando viria, corroborando com o profeta Malaquias, capítulo 2 de Joel, por favor, Caio. Joel, capítulo 2, 28. E acontecerá nos últimos dias, ou depois de todos esses, que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a humanidade, ou sobre toda a carne. Ele começa por onde? Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Família. Os vossos velhos sonharão. Família, os vozinhos. E os seus jovens terão visões. Família. Ou seja, toda a ação de avivamento que a profecia é dita a despeito do próprio Cristo ou do Espírito Santo, se faz na família. Por isso que é tão interligado a fé e família sobre nós, e a gente precisa não só ter essa consciência, mas entender que quando Paulo fala para Timóteo, que quando a gente não cuida da família, mas a gente tem uma fé que a gente acha que está bom, nós estamos negando a fé, porque a fé vai se concretizar, ou melhor, ela vai se evidenciar no nosso primeiro campo missionário, a tua família. O primeiro lugar onde as pessoas precisam autenticar, carimbar, chancelar a tua vida de mudança, de transformação, é a tua família. Se eles não fazem isso a seu respeito, alguma coisa está errada. A tua fé não é o que você diz ser. E o grande problema aqui, a gente entende, para finalizar essa parte, passar para o segundo aqui, é que infelizmente o que nós mais temos no tempo de hoje é casas, famílias sem genuinidade de fé. Famílias das quais a gente encontra ou se depara. Eu gosto muito de visitar casas, de estar ali nas casas, gosto muito de viver assim, mas o que a gente percebe é que muitas vezes as casas, a gente não tem genuinidade de fé nos nossos lares. Parece que o Deus que a gente adora, que a gente canta, que a gente celebra aqui, Ele não vai mais com a gente para casa. Pergunto para você, para o segundo momento. Como é que anda a sua fé na sua família? Como é que anda a sua fé na sua família? Se perguntar para o seu cônjuge e para os seus filhos, quem é você na sua casa, o que eles dirão de ti? O que eles vão falar de você? Mas a segunda verdade que esse texto também nos ensina,
é que o descuido da família também deriva-se, sabe por qual motivo, e assim nós, consequentemente, acabamos negando a fé? Quando nós bagunçamos a ordem na família. E quando eu digo bagunçar, fazer confusão, estou dizendo exatamente essa palavra, bagunça. A gente pega o que estava ali, coloca aqui, pega ali, mania nossa de mexer em tudo e nas coisas, né? Mania nossa de ouvir de Deus algumas coisas que Ele quer que eu e você façamos, e aí a gente mexe daqui, mexe de lá, e ajusta, mas não era para tudo isso que aconteceu. E é muito provável que às vezes eu e você, dentro da família, por não cuidar pela palavra dela, a gente se perde. E a gente bagunça as ordens, bagunça as prioridades, bagunça aquilo que deveria vir primeiro, coloca para terceiro, aquilo que era quinto a gente bota no primeiro, e a gente faz aquela bagunça. Por exemplo, filhos que vêm no lugar do seu cônjuge. Isso é bagunça, isso vai dar errado. Trabalho no lugar dos filhos. Isso vai dar errado. É bagunça na ordem. Amigos no lugar do cônjuge. Isso está errado. Isso vai virar bagunça. Ou talvez redes sociais no lugar dos cônjuges. Isso vai dar errado. Ou um último exemplo que a gente pode pôr aqui, nós vamos falar sobre isso em outro momento, mas só para você pegar. Cachorro no lugar de gente. Isso vai dar errado. Isso vai dar errado. Você não tem ideia. E não só vai dar errado, abre aspas aqui sobre isso, mas o livro de Provérbios diz para nós que nós temos que tratar com justiça e com cuidado os animais, porque somos mordomos. Mas animal continua sendo animal, por mais que você dê nome para ele de gente e chame ele de filho, ele é bicho. E só lhe é conveniente porque ele não te fala as verdades que você precisa ouvir. Porque senão nem de cachorro e de gato você gostaria. Mas outro dia nós vamos falar sobre isso. Coloca o cartaz da família lá para a gente, por favor, Caio. Fiz questão de pedir para o Gabs fazer a arte. Olha lá. Hoje, infelizmente, aquela primeira lá, família, um quebra-cabeça. Olha lá, ó, o cachorrinho e o gato lá. Nós vamos falar um pouquinho no outro momento sobre idolatria pet. Está virando uma bagunça. Não estou dizendo para você depreciar o seu bichinho, estou dizendo para você tratá-lo como é. E não fazer bagunça. Colocar ele no lugar onde ele não deve. O grande problema é que a gente esquece do texto de Mateus capítulo 6, versículo 33. O meu irmão que está assistindo a gente sabe muito bem desse texto, está na casa dele, na sala. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. O que Jesus está dizendo nessa expressão é que há uma ordem no processo da vida comum. Tanto que o contexto de Mateus 6, a partir do 25, é um contexto de ansiedade, é um contexto onde nós nos desesperamos, é um contexto onde nós queremos tomar a frente, tomar conta, cuidar e ter controle de todas as coisas. E a gente não vai conseguir. Não sei se alguém já te disse isso, mas você não controla nada, nem a sua vida direito. E é bom quando a gente entende isso. Porque quando a gente para de querer controlar, Deus entra em cena e fala, agora eu posso entrar, agora eu posso fazer, pronto. Não é que o negócio funciona? Claro que funciona. E quando Jesus fala dessa expressão de ordem, Ele está querendo dizer para nós que o quebrar ou fazer bagunça na ordem lhe traz consequências. E quando você nega a fé, porque você olhou para as ordens das quais você entende a sua família, e colocou coisas que não deve, tirou o que deveria deixar, e mexeu e fez uma bagunça na sua família, e hoje ela está do jeito que está, e você fala, onde foi que eu errei? Talvez seria um dos primeiros casos. Você bagunçou a ordem na sua casa. Por exemplo, se você quiser relembrar e aqui fechar para a gente entender o Salmo 127, Caio, por favor, coloque o Salmo 127, versículo 1 para nós. Se você quiser realinhar a sua prioridade na família, lembre-se que a ordem é sempre assim, primeiro Deus. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não estiver com a gente, não vai funcionar.
Tanto que a cruz tem as duas madeiras, já me ouviu falar várias vezes. A madeira vertical, patibulum, a madeira horizontal, estirpe. E as duas madeiras, a primeira, a vertical, nos une a Deus. E a outra nos une às outras pessoas, aos nossos cônjuges. Então, primeiramente é com Deus a nossa aliança, primeiramente é com Deus. Se Ele não edificar, se Ele não estiver, quando diz casa, não numa estrutura família, mas dentro de nós, se Ele não for o primeiro, nada vale, já diz uma canção. Ah, mas Deus eu vou colocar em terceiro. Esquece, Deus não vai para segundo nem para terceiro. Se Ele não for o primeiro, Ele não vai em lugar nenhum. Já dizia o Juninho na canção do Viva Voz. E o segundo, pastor, que vem na ordem aí, biblicamente. Segundo é o cônjuge. Não importa a fase da tua vida, o segundo é o cônjuge. Tanto que em Gênesis capítulo 2, versículo 24, vai dizer que deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e os dois tornar-se-ão o quê? Uma só carne. Nós dois. Os filhos vêm, os filhos vão, quem sobra é nós dois. O grande problema é que a gente é muito fácil de colocar cônjuge para baixo e filho para cima. É muito fácil a gente fazer o pedocentrismo, que é a palavra utilizada para esse tipo de problema que a gente cria na família. Onde a gente coloca, Tim Keller vai usar a expressão de ídolos como um filho, que hoje em vez de ser herança, que a gente vai falar do texto presente, ele se tornou uma conquista, uma extensão dos nossos sonhos, pais querendo realizar os seus sonhos frustrantes nos filhos, pai querendo fazer com que os filhos se convertam e não com que o Espírito os convertam a eles. E a gente mexendo tudo esse pedocentrismo, bota os filhos lá, casamentos, relacionamentos acabam, tudo vai acabando, esmorecendo, o cônjuge está deixado de lado, a minha essência agora é meu filho, e a gente vai perdendo. Uma vez me falaram sobre isso quando eu falei dessa expressão. Pastor, mas é que você não tem filho. Eu falei, aí quando eu tiver, eu vou ter que ouvir a palavra de Deus de novo, dizendo para mim, filho é terceiro, não é segundo. Ah, pode me cobrar? Pode, claro que pode. Pergunto minha esposa como é que eu trato meu cachorro. Brinco, faço carinho, tudo, mas é cachorro. Até ela fica brava comigo de vez em quando. Não é isso, Dona Maria? Dona Maria, você entendeu a média aqui, né? E por terceiro vem os filhos. Porque segundo o Salmo 127, Caio, por favor, olha o que vai dizer esse texto sobre os filhos. Presta atenção nos filhos, você que é pai, você que é mãe. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Pode descer no Caio. Será inútil você levantar de madrugada. Será inútil você dormir tarde, ou seja, trabalhar demais. Será inútil você achar que com as suas mãos você vai fazer. Comer o pão que conseguiram com tanto esforço. É inútil isso. O texto está dizendo que Deus, o Pai, o amado, aquele que nos ama, Ele dá aos seus que são amados por Ele, enquanto a gente está dormindo. O que Ele está dizendo aí? Que Deus abençoa quando você para de fazer, que você atrapalha Deus. Você dorme, você faz o quê? Nada. E nessa hora que você está dormindo, Deus vai lá e te abençoa, porque você parou de ficar desesperado. Deus nos abençoa enquanto a gente dorme. Família. Só que o versículo seguinte, 3, voltou. E aí ele fala, depois da família, ele fala dos filhos. Pastor, mas por que ele não começa dizendo, herança do Senhor são os filhos? Porque filho não é primeiro lugar é a família, é o casal, o homem e a mulher. Depois vem os filhos. Ah, então Deus está errado. Para você talvez Deus está errado, para mim Ele está certo, você confia em quem você quiser. Depois vem a herança do Senhor, que Ele chama filho de herança. E tem gente que está renegando tanta herança, né? De atrás eu vi uma
uma observação sobre isso, quando a gente usa herança para filho, filho, herança, herança, filho. E esses dias nasceu uma filhinha da Mari Castro, que detinho, né, lindeza. E eu brincando com ela, falou, herança, presente do Senhor, Tem gente que acha que herança é dinheiro. E não entende que os filhos, quando ele diz herança, é para outra ideia. E não para ser dinheiro. E a gente fala, hoje ter filho dá muito gasto. Imagina se nossos pais pensassem assim da gente, irmãos. Imagina se o José, Maria Góes e Maria. Isaías não vir, não, vai gastar demais. Vamos ter não. Só nós dois, passear. Não tinha Oséias, não tinha Isaías, não tinha Laodiceia, não tinha nós. Mas meu pai nunca me viu como uma moeda. Meu pai me via como uma herança. Herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, o seu galardão. Falando diretamente para as mulheres. 4, coloca, Caio, por favor. Olha o que o texto continua dizendo. Os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Assim são os filhos na sua mocidade. Já teve arco e flecha lá no acampamento? Essa vez agora? Teve, não? Tinha, lembra que tinha lá? Aqui vai uma palavra específica para as mães, tá? Por favor, falei isso para minha mãe já e ela sabe bem disso. Ela ensina muitas mães assim. Se você nunca usou um arco e uma flecha, eu vou te ensinar. Você pega um arco gigante, tira a aljava, é aquela com buquinho que fica as flechas, você puxa o Robin Hood, né? Imagina o pastor. Aí você bota a flecha ali no arco e puxa. Há uma tensão muito forte. E a ideia do exercício de arco e flecha é que quanto mais você puxar, mais longe você vai lançar. Se você ficar firme, vai no alvo. Aquela coisa bonita de ver, né? Assim, solta assim lá os dedinhos assim para tirar foto. Coisa bonita. Faça a sua experiência, bem legal. Lá no acampamento, então, né? O mais legal é você jogar para cima. Olha o pastor dando dica. E ficar olhando aonde ela vai cair. Faz isso não, tá, gente? É para frente, não joga para cima. Isso é coisa de filme, não funciona entre nós. Mas quando o salmista está falando que nós somos filhos, somos flecha, pensa nisso, mulheres, mães mais. Quanto mais você puxa seu filho para perto de você, na hora que você tem que soltar os dedos, eles vão querer sempre assumir mais longe de você. É uma questão lógica. Aquele que fica muito assim, claro, alguns tal, mas a maioria, você puxou, dia atrás perguntei para um adolescente, o que você quer fazer faculdade? Não sei, mas longe de casa. Se puder em outra cidade. Se puder intercâmbio em outro país. Porque nós, os pais, os provedores, aqueles que estão vivendo essa situação, estamos entendendo o filho de outra forma, filho como extensão da gente, como uma coisa que está saindo de nós, é nós, e está aqui, e tem que ficar comigo, e o meu sonho é com você, e você realiza o sonho que eu não tive, é aquela coisa, e a gente fala isso naturalmente, e aí a gente está puxando a hora que o filho tem que ir, porque são flechas, eles vão longe, a gente sofre. Então, para não sofrer, entenda filho como flecha e como herança. Mas o versículo não termina aí. Coloca para mim mais um pouquinho, Caio, por favor. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Na cultura judaica, ter filhos é bênção. E não só é bênção encher a aljava de filhos, mas não será envergonhado quando enfrentar com seus inimigos no tribunal. Ou seja, quando ele enfrentar situações difíceis, tem um monte de irmãos. Não sei se você é dessa época, mas o Silvino aqui é dessas, né? Silvana, a galera, o Lucas. Vai dar uma treta com o irmão, se olhar para trás, quantos irmãos? Ele tem uns 5 irmãos. Gente, ninguém mexia com família X, família Y, porque tem um monte de irmão. Eu não, era eu e o Zé só. 2 cotoquinhos, não apanhava. O pai não quis fazer mais iguaizinho. Mas quando tem o João, Maria, não sei o que, aquele monte de filhos, 30 filhos, falava, brigou com um, apareceu aqueles, todos vou chamar meus irmãos. Nossa, aquele monte de gente. Era assim, né, Silvana?
É isso que o texto está dizendo. Quando você entende que filho é muito mais do que o que você acha que é a extensão dos teus sonhos, vou dar tudo que eu não tive, vou fazer um monte de coisa que nada de errado, mas cuidado para não bagunçar as ordens, seus filhos não vão ser mais nada e você vai olhar para os seus filhos não mais como herança e nem flecha, que a herança é no começo que recebe, flecha é no condimento da restauração e do processo que te envia. Você se entendeu? Se você não tem essa consciência dos teus filhos, normalmente eles vão virar segundo lugar no seu casamento. E eles vão atrapalhar, vão fazer uma bagunça. Li um relato esses dias de um homem, pai de família, que não era mais pai. Ele disse assim: meu casamento acabou por causa dos meus filhos. Aí o relato, o entrevistador fazendo a pergunta a ele: mas por quê? Eles eram problemas? Eu falei: não. Nós os amamos demais e deixamos de nos amar. E quando a gente foi restaurar, a gente perdeu. Estávamos tão longe, que não foi possível mais restaurar. Colocar os filhos no lugar onde não devia. Isso é negar a fé. Porque a proposta bíblica é colocar os filhos no lugar. Herança quando se recebe e flecha quando se envia, quando se transita. E a gente precisa tomar cuidado, porque nem tudo que atrapalha a relação da família é pecado. Hebreus capítulo 12, por favor, Caio, versículo 1. Ele nos ajuda a entender isso. Olha o que diz o texto, Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, visto que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente nos apega a nós. Numa outra tradução, livremo-nos do embaraço e do pecado, porque tem coisa que é pecado que você sabe que não vai fazer, mas tem coisa que é embaraço, que tem até ideia de coisa boa, mas estão te atrapalhando na vida com Deus. E ele sugere que a gente abra mão disso para a gente seguir correndo a perseverança da carreira que Deus tem dado para nós. Por isso, queridos, cuidado com as suas prioridades. Cuidado para não colocar aquilo que não deve ser colocado no lugar que deve ser colocado. Cuidado com o pedocentrismo, cuidado com esse exagero de amor, que talvez Deus possa um dia te tratar como Abraão, que amava demais, demais, demais o seu único filho. Cuidado, para você não bagunçar a família e negar a fé. E para a gente finalizar, terceiro e último, sabe como a gente nega a fé? Quando não há harmonia entre o que eu falo e o que eu faço. Talvez seja o ponto mais difícil. Segundo o próprio texto da palavra, lá em Tito, Caio, por favor, capítulo de número 1, há um problema muito grande. Tito, capítulo 1, versículo 16, Caio, por favor. Olha o que diz esse texto, queridos. Algumas pessoas, ele está citando de um grupo superior, afirmam que conhecem a Deus, igual a nós, mas negam por meio do que fazem. E é por isso que são, como essas pessoas são? Abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. O que o autor está dizendo para nós, esse texto, é que definitivamente nós afirmamos que somos de Deus ou que conhecemos Deus na igreja. Aqui todo mundo conhece Deus. Mas a nossa prática daquilo que a gente vive, ou seja, eu falo, e onde eu vivo, que é a minha casa, nós negamos o que conhecemos de Deus aqui. Por isso que eu sempre insisto para vocês, chegando em casa, na mesa da casa, na mesa, no café da manhã, durante a semana, conversem sobre a palavra, conversem sobre o que aconteceu na igreja, vivam a igreja na casa de vocês, vivam a casa de vocês na igreja, e assim a gente vai se misturando e a gente não sabe mais onde é a igreja, onde é a casa, onde é a casa, onde é a igreja. O problema é que a gente fecha a Bíblia, acabou aqui e nunca mais fala do que a gente conversou hoje. Se você tem esse comportamento, tu é daqueles que está descuidando com a sua família. Você está negando a fé. E o problema disso tudo, Tiago, capítulo de número 1, por favor, Caio, Tiago 1, versículo 22 em diante. Olha o que diz esse texto também. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Pode passar, Caio.
Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha aquele que contempla o seu rosto natural num espelho. Pode ir passando. Pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado em tudo que ele fizer. Olha a treta que a gente está ali criando na família. Porque a gente fala aqui, ou ouve aqui, mas não pratica no primeiro lugar que nós vivemos juntamente, que é a nossa casa, a gente nega a fé. E o apóstolo Paulo, por 2 vezes, tanto em Efésios como em Colossenses, ele vai dizer no capítulo 3, versículo 21, pais, não levem os seus filhos à ira, ou não irriteis os seus filhos. Filhos, agora para nós aqui, o que irrita nós quando o pai fala que vai e não vai, não é? Nós não fica irritado. Mas não é para fazer nada. Então nós se irrita. O patrão pode, se falou não veio, vem um abraço, manda embora. Mas o pai, a gente fala, um filho chega lá, o pai falou que vai levar. Por exemplo, meu pai, quando eu passei, pai que está assistindo aí, já estou perdoado, mas só estou comentando, tá? Quando eu passei para a 5ª série, o pai falou, vou te dar uma bicicleta, você passar para a 5ª série. Eu não sei se é do mestrado, doutorado, mas até hoje não ganhei a bicicleta. Gente, eu estudei a 5ª série mal, primeiro semestre inteiro, porque eu sempre, cadê minha bicicleta? Cadê minha bicicleta? Cadê minha bicicleta? E não ganhei a bicicleta. Meu pai me irritou, porque ele disse que faria uma coisa e não fez. Pais, cuidado, porque a fala, a comunicação, não sendo sim, sim, não, não, você fala e de repente você cede, ou você fala que vai e não faz, e aquilo vai criando uma discórdia, uma inimizade entre o relacionamento, e a gente vai vivendo o falar e o fazer totalmente discrepante, e os filhos irritados e bravos, e você não sabe por quê. Você tem que obedecer. Talvez ele diria para você, tem que parar de me irritar. Vamos viver junto, não tem problema. Qual é a harmonia que você tem daquilo que você vive, daquilo que você faz, daquilo que você fala? Por isso, Provérbios capítulo 22, versículo 6, Caio, último texto para a gente guardar aqui. Ensina a criança no caminho. Pais, ensinam seus filhos fazendo, não é apontando, não é dizendo, é fazendo. Se for preciso, pega na mão, como eu sempre ensino aqui o conceito de liderança da nossa igreja, a despeito de Jesus, pega na mão e faz ele fazer. Pega na mão e mostra como é que faz. Deixa ele fazer, fica do lado, dando crédito, dando alegria. Faz e fica olhando, depois você solta. Mas primeiro você tem que ensinar no caminho. Ensina seu filho, pede para ele orar. Você já ensinou ele a orar? Meu filho não lê a Bíblia, ele nem te vê lendo, você quer o quê, miserável? É no, não é o. Não tem só a letra O, é a palavra no, dizendo assim, ó, estamos juntos. O que você faz, eu vou aprender, o que você não faz, eu também não vou fazer. E quando nós não entendemos, não compreendemos esse exemplo claro, talvez fica mais fácil para nós aqui entender essa geração, contra o C e contra o V, eles vão imitar tudo, e mais, pasme vocês, a hora que você os irritá-los, ele vai jogar algumas verdades na sua cara que você vai falar, ao respeito moleque, não é assim que funciona? Porque ele sabe quem você é, ele sabe que tipo de comportamento você tem. Ele só não tem coragem de dizer para não apanhar. Mas ele sabe como você vive como pai e família. Um dia faz um teste na sua casa. Filho, dia da honestidade, fala o que você quiser, papai não vai bater em você. Teria coragem? Por fim, família cuidada, irmãos, a igreja é cuidada. Igreja cuidada, a sociedade é cuidada. Tanto que Deus, quando fala com Abraão, falamos de semana passada, ele disse, a partir da tua vida, Gênesis 12, versículo 3, serão benditas todas as famílias da terra.
O que está faltando para nós, eu disse isso esses dias no grupo de quinta-feira, estudo bíblico, não é pregar o Evangelho. O que falta para nós é começar a viver o Evangelho, como família. E você chamar gente para ir para a tua casa, para eles olharem a tua casa na tua realidade, e ver quem você é ali, e falar, opa, não é que é igual? E ver os teus filhos, e ver o jeito que você trata os seus filhos, para eles aprenderem, e ver a forma como você vive relacionamento de família, para a gente aprender. Por isso que a igreja, a família da igreja, ela tem o QI, como a gente falou ontem no casamento, de Áquila e Priscila, de hospitalidade. Talvez você não recebe gente da sua casa, você tem vergonha da sua casa, do que os seus filhos vão fazer. Pode ser que não, mas pode ser que seja. Talvez como meu pai era, só de olhar a gente aprontava, meu pai olhava para mim assim, o olhar dele dizia assim, depois a gente conversa. Por que não viver a paz na família? Talvez porque a gente precisa dar mais tempo para ela, para cuidar dela, e você não tem porque você tem que trabalhar. Talvez porque a gente está preocupado com a gente e se esquece dos nossos, e aí a gente vai sofrer. Por isso, para a gente ouvir, refletir e agir, e a gente finalizar, só sobe aqui para a gente tocar. Lembre-se disso, queridos. Sua família é o primeiro campo missionário que você tem que viver. Por isso, a despeito dessa verdade, deixe legado. Eu disse esses dias atrás essa frase, algumas pessoas me incomodaram bastante, refletindo sobre ela no bom sentido. Paulo fala para Timóteo, a tua fé, a fé que vivia na sua mãe, a fé que vivia na sua avó, Eunice e Loide, que ele as via orando. Talvez essa geração não vai conseguir dizer que os nossos pais oram. Eu não sei se você vai, mas eu tenho esse prazer de falar, meu pai e minha mãe oram. Eu os vejo fazendo isso. Espero que meus filhos também façam isso. Chama-se legado. O que você vai deixar para os seus filhos? Para a sua família. Segunda verdade que eu queria que você guardasse para você ouvir, refletir e agir. Realinhe as suas prioridades. E lembre-se de uma frase que eu sempre digo aqui, de um pastor amigo. A coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Nossa, o senhor falou um monte de coisa, não entendi nada. Eu vou repetir para você entender. A coisa principal, que é mais importante na vida, é fazer da coisa principal, aquilo que você sabe que é importante, da coisa principal, colocar no lugar certo. Entendeu? Não é difícil, né? Realinhe as suas prioridades. Senão, bagunça do jeito que está, bagunça vai piorar e a sua família só vai dar problema e você não sabe por que está assim. Terceira e última para a gente guardar. Dê o melhor para a sua família. Isso é cuidar dela. Você tem uma roupa bonita? Coloque para o seu esposo, não coloque para sair. Tira aquelas camisetas de político que você dorme. Bota uma roupa bonita. Você vai fazer um prato diferente, chama a tua família para comer primeiro. Você vai fazer um passeio diferente, chama os teus familiares, teus filhos para fazer primeiro. Leve-os com consideração ao ponto deles entenderem que eles são os mais importantes. Seu esposo, a sua esposa e os seus filhos para você. Deixe isso claro para eles, que não há nada mais importante para você do que a sua família. Mas não por ideia, por prática. Porque de ideia e boa intenção, até o inferno está lotado. E olha que Satanás tem ótimas intenções a nosso respeito, mas não nos leva a viver o propósito de Deus. Por isso, para de ter ideia, comece a pôr prática na sua família. Para de negligenciar a sua família e comece a cuidar dela. Sabe por quê? Porque pode chegar o dia que você não tenha mais o seu marido para cuidar de você, e nem você cuidar dele.
Pode chegar um dia que sua esposa, Deus decida que precisa ir antes de você e você vai ficar sozinha. E o que te vai lhe sobrar é arrependimento. Por que eu não fiz? Por que eu não saí? Por que eu não viajei? Por que eu não passei? Por que eu não fiz o bolo? Por que eu não fiz o pudim? Por que eu não fiz? Então começa já. Está tudo aí, ó. Aproveita. Isso é cuidar da família. Isso é consciência de que a gente está aqui com responsabilidade. Eu espero que a gente como igreja entenda que esse quebra-cabeça da família é possível se encaixar. O manual está aqui, ó. Quanto mais perto disso você viver, mais coerente será a sua família. Não estou dizendo feliz, porque não pode ser que não seja, não, vai dar trabalho. Mas quanto mais longe disso aqui estiver de você e da sua família, mais bagunçado vai ficar. E infelizmente, como a gente falou domingo passado, há ações sobre família, mas há algumas maldições que o texto traz que vão de geração em geração. Talvez teus filhos estão vivendo ou vão viver lá na frente problemas que você não quis tratar agora. Por isso que eles estão do jeito que são. Porque eles vieram branquinhos. Uma página assim, ó. A gente que fez eles serem quem eles são. Feche os olhos.